Boesel, acelerou de verdade? De verdade. A gente, por segurança, Porsche se preocupa muito com isso, a gente colocou um restritor para o Abel começar a sentir o carro e desfrutar a partir de um nível um pouco mais baixo, né, e de baixo para cima. Mas o que o carro deu, a gente usou. Pedro Boesel já passou as instruções, aqui temos uma máquina, agora é pra pista. Bora, Abel? Bora, vamos lá, vamos experimentar. Depois a gente conversa que eu quero saber o que você achou, hein? Ok. Vamos lá. Regula o espelho pra você aí. Acho que vai dar tempo para olhar para o espelho. Tudo para a terceira marcha, essa aqui é a curva do Laranjinha. A gente freia bem por fora aqui, sempre. Agora sim, tome potência, tome aceleração. Agora no traçado, Abel. Pressão nesse cara aí. Vai, meu filho. Primeira experiência, ele foi de carona com o Pedro Boesel. Agora foi a vez dele pilotar. E eu quero saber, Abel, como foi essa experiência? Eu disse para você um bocadinho numa palavra só. Foi brutal. Ele começou já acelerando aqui no box, eu falei, calma, que aqui é pneu frio, aqui o muro tá perto, aqui bate. E ele foi evoluindo e foi desfrutando. E correu perfeitamente, agradeço mais uma vez a oportunidade, a experiência. E se eu tiver tempo e o futebol me deixar, com certeza podem contar comigo. Aí o Abel Braga voando baixo lá em Interlagos, e o Abel Ferreira voando baixo, e ele vai ter que fazer o time dele acelerar também, se quiser ganhar mais um campeonato. Bom, minha gente, o Total vai ficando por aqui. Se você quiser rever o programa de hoje, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e acesse o band.com.br. Agora você fica com mais Geek. A gente volta na segunda-feira, logo após o Jornal da Noite. Lembrando que neste sábado, 13h, na Rádio Bandeirantes, espero vocês lá no Mundo dos Esportes, tá certo? Aquele abraço, valeu! Receba a bandeirada do Capricho, Max Verstappen vence. Na madrugada da próxima sexta tem classificação. E de sábado para domingo, o Grande Prêmio da Austrália. Mais Geek começando na tela da Band, junto com Dragon Ball Super. E hoje é um programa especial. Além de ser 1º de abril, também é o nosso programa número 100 aqui na Band, Jeff. Exatamente, assim, vamos comemorar o 100º programa, mas ao mesmo tempo eu quero jogar aqui uma pergunta pra você, porque a gente sabe que é dia 1º de abril e muita gente acredita que seja dia da mentira. Você acredita em mentira, Cleiton? Não, acreditar eu acredito, porque tem muita mentira por Eu não aí, acredito né? em mentira, Cleiton. Mas a gente aqui no programa não mente nunca, a gente nunca traz nada de cunho duvidoso Só aqui. existe mentira se você é pego. É, né? Exatamente, senão, Então não existe mentira, entendeu? Pra mim não existe só mentira. pra quem é vacilão. Quem é pego na mentira é mentiroso. Eu não sou mentiroso, porque eu nunca minto. Exatamente, a gente nunca mente aqui pra vocês aqui no programa, nunca. De E verdade. hoje tem muita notícia, hoje tem... Cara, hoje foi um dia corrido. Na verdade, as duas últimas semanas foi cheia de notícia, né? Aham. Que o pessoal talvez não saiba, ou talvez tenha ficado por fora com medo de 1º de abril. Tem muita gente que não abre, né, as Por redes que você sociais. faz isso?
pessoal não abre as redes sociais no 1º de abril porque fica com medo de tomar... Tomar mentira na cara. Mentira na cara, né? Ou ser enganado, né? Alguma coisa. Você já foi enganado alguma vez? Já? Eu nunca fui enganado, eu não sou enganado. Nada? Nem na época lá que saiu o Shenlong na revista lá, do Street Fighter. Na época eu não lia a revista inglesa, quando veio pra cá veio tudo deturpado o rolê, mas eu sei que existem muitas histórias relacionadas a essas coisas de 1º de abril, mas tem umas que são verdade. Por exemplo, o palhacinho no Street Fighter. É verdade, com certeza. Você já fez ele várias vezes. O palhacinho no Street Fighter é muito difícil, porque você tem que dar um perfect, tomar um segundo round de 0 vida, mas não morrer. Deixar ele com 0 vida, né, o Bison? Mas não matar, você tem que morrer, depois você tem que dar outro perfect. Aí vem o palhacinho com a faca, mata o Guile, e aí você tem que jogar com ele. Exatamente. É difícil. Não é fácil, tanto que virou uma lenda urbana. E tinha várias versões, né? O de verdade vem com a faca. Da mesma forma que as pessoas não acreditam quando a gente fala que na versão original do Street Fighter, o Guile, na verdade, é G.Willy, porque é de General Willy. Ele foi descartado e, esse ponto sumiu em algumas versões que vieram de outros números seriais da época do Street Fighter. CPS2 tinha acabado de sair na época, então era muito fácil de ter uma série nova e tal, e aí acabou o General Willy, virou Guile, e esse erro é um erro histórico, vai até hoje, né? Exatamente, mas não cometa o erro, assista o Dragon Ball Super aí, e daqui a pouco a gente volta com um monte de notícias bacanas pra vocês. Não sai daí. Tudo verdade. Batalha entre igreja e ciência. Que Deus o perdoe pelo que fez. Padre, se Deus tiver que me perdoar, não será pelo que eu fiz, mas pelo que eu estou por fazer. Só um homem é capaz de trazer a paz. O senhor acredita em Deus? Tom Hanks é Robert Langdon em Anjos e Demônios. No domingo no cinema, 13h45 da tarde. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Fortiviron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Fortiviron, você sempre para cima. Hotel para você tem que ser um resort para a família toda ou uma pousada romântica e afastada só para casais. Aqui na 123 Milhas, querer é poder. Nós temos mais de 200 mil opções de hotéis para todos os gostos e necessidades no Brasil e no mundo. Vai sempre ter um que é a sua cara e o melhor, do tamanho do seu bolso. Nossa viagem é fazer de tudo para a sua acontecer. Com escola e família juntas, muda tudo. Os estudantes ficam mais confiantes, mais animados e colaborativos, mais participativos, interessados. O aprendizado aumenta e projetos de vida são criados. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar melhoram o rendimento. E para incentivar essas experiências e promover a melhoria da educação brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Participe, a escola também é sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares.
E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Você pode rir de vergonha. Que roupa linda. Ia ficar mais linda ainda no chão do meu quarto. Dos outros. Que ódio gostoso! Tá com graça no lado? Não. Acho que tá. Ou só de bobeira. Mas perrengue mesmo é levar a vida muito a sério. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo, Perrengue na Band. Mais Geek começando, e hoje o programa está especial. Eu já quero começar ele agradecendo todos vocês aí de casa por acompanhar a gente em 100 episódios, veja só. Pois é, hoje 1º de abril, e parece mentira, mas não é. Mais Geek chegou, ai, Clay, em 100 episódios! Aí, ó. Fizeram danchinha mesmo, olha só que legal. Tá na pauta? O Zé Cuica mandou E olha, pra comemorar esse dia tão especial aqui pra gente, a gente resolveu fazer um apanhado das principais notícias que passaram. Podem ter passado despercebido, vocês não deviam, mas passaram e a gente tá aqui pra resolver esse problema. A gente vai começar a conversar com vocês e falar um pouquinho do que rolou, né? E as pessoas também podem ver essas notícias e muitas outras acessando o nosso portal, geekhere.com.br. Vários textos legais lá, novidades. Meu, não perde, cara. Lê lá que... Lê, assiste, você vai curtir um monte de coisa. Então eu vou começar com Clay, a notícia. puxa lá, que ela quer sair a tua cara, mesmo. Exatamente, o pessoal de casa deve saber que a E3 desse ano vai ser totalmente online, né? E em cima disso, as empresas começaram a fazer eventos para divulgar o que vai ter na E3 mesmo. Uma pré-pré-E3. Uma pré-pré. E a Valve fez um dos maiores, bombou a internet, vocês devem ter visto isso essa semana no Twitter. Não é Porque você acha que tá todo mundo assim, ó? Você acha que tá todo mundo colocando 3. É. O Gabe New em pessoa foi lá, apresentou no palco da Valve, ele não falou nada, ele só entrou e falou assim, ó, galera, a gente já sabe que vocês estão aguardando isso há muito tempo e a gente tá trazendo para vocês, tem um grande amigo meu que vai apresentar para vocês esse jogo. E aí o telão, aí ficou tudo escuro, o telão acendeu, apareceu o Hideo Kojima atrás, veja, Hideo Kojima, cara, quem diria? E ele só fez assim, ó. E aí, a internet caiu, todo mundo, Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei em choque na hora. Eu fiquei em choque também, porque, cara. Porque, assim, obviamente, todo mundo estava esperando aí o Half-Life 3, mas ninguém imaginava que Kojima pudesse Kojima, cara, Half-Life 3 atrás. por Kojima. A gente sabia que a Kojima Production tava produzindo alguma coisa nova, né, uma IP lá pro pessoal da Valve, mas, cara, ninguém esperava que fosse Half-Life 3. Imagino que volte a ser agora... Seja, a partir de agora, na verdade, um TPS, né? Porque vai ser a visão em terceira pessoa. Exato. Kojima gosta muito, apesar do PT, que não rolou, mas eu acho que vai dar bom. Eu acho também. Será que vai ter ninja? Porque o Kojima adora colocar uns ninjas. Cara, eu não sei, estão falando Kojima que eles vão... Capcom. Kojima Os caras estão falando que ele tá chamando Norman Reedus pra fazer a captura de movimento do personagem principal lá, né? Pô, espero que ele chame o Del Toro também pra fazer alguma coisa, né? Deu muito certo a participação. Cara, eu gostaria de ver isso daí, assim, mas o pessoal tá todo empolgado e, meu... Eu tô muito afim de jogar o Half-Life 3. Hype lá em cima. Eu fico muito feliz porque, assim, isso abre portas. Porque já que nós temos agora, em definitivo, Half-Life 3, isso abre portas pra termos um Portal 3. Olha só, seria quem sensacional sabe. também, né? Vai Kojima também? Beijo, Kojima. Por Kojima também ou não? Será? Pode ser. Já também. que ele tá empenhado aí, vamos aproveitar. Deixa o menino trabalhar, né? Pô, Gabe. Deixa o menino trabalhar. A empresa indie dele não tá dando dinheiro. Não. Imagina. Não, que isso. Fizeram lá o simulador de caminhada. Death Stranding não foi lá muito bem, né, velho? Olha, outra notícia que eu acho que todo mundo vai gostar de saber. A Thaís eu sei que gostou, porque ela é muito fã, né, de Mortal Kombat, mas finalmente foi confirmada aí a união das duas franquias que vocês mais queriam ver, que é Mortal Kombat e Street Fighter. Eles vão ganhar um crossover, um game onde eles vão se enfrentar. Produzido pela Nintendo, isso vazou de um tio meu que trabalha lá, é verdade. E... que foi? Por que você não fica rindo? Não faz nem sentido. Eu tô contando já. Enfim. Mas vamos lá. Enfim. Eu tô super empolgada. Pô, todo mundo tem um tio que trabalha no... Não é todo mundo. Eu tenho e é uma fonte fidedigna. Ela realmente... Já tem bônus racial pra isso. Ela realmente confirmou... Uma raposa felpuda. Eu também, para de rir, mano. Isso!
E aí, deixa eu terminar de contar. Olha, Gé, por favor. Street Fighter Cross Mortal Kombat, dirigido por Masahiro Sakurai, que é o cara do Smash, né? Vocês sabem. E supervisionado por Katsuhiro Harada, que é o cara da Bandai, que tá cuidando da parte de esportes. Como o Sakurai já trabalhou com ele, com o Smash, né, na entrega do game na época, eles acabaram... o seu clone lá. É, o meu clone. Conseguiram sancionar uma coisinha ou outra com os personagens que apareceram, então ficou um pouquinho mais violento. Não sei se no Street vai ser isso, mas aqui a gente não tem muita informação, a gente só tem basicamente... inclusive tem um pouco mais de informação do que o Street 6 por conta da direção e supervisão que já foram anunciados. A gente não tem isso no Street 6 ainda, né, por exemplo. Mas eu tô ansiosa, né? Porque sabe, Mortal tô Kombat é uma bastante franquia também. que eu amo. E assim, a gente teve aquela estranheza quando viu o Armageddon, Deception, mas a gente não deixou de aproveitar ali o Motor Combat de qualquer maneira, o jogo de carrinho. Ah, então, sim. por que não colocar ali Tô tentando meio Smash? tirar do meu tio ainda se vai ter bloqueio pra um dos lados, se segurar o botão de bloqueio. Eu tô louco pra soltar um Mas não Hadouken e falou explodir ainda. a cabeça do Scorpion só. Não é com Hadouken Como que você seria? só... Não, Como vamos você supor sabe, assim mano? que... Vai- Um Horus. Um Horus vai arrancar a cabeça. Olha, pra aquele alguém. Shin Shoryuken assim, ó, arranca a cabeça do Scorpion. Como Cara, seria a tática da sensacional. galera do Street? Acho que funcionaria. Eu acho só também. quero que o Gaio apareça atirando com um jato. Né? O Gaia vai ter a pistola, vai vir ele com o palhaço do final de Street 2. Eles vão palhacinho, metralhar todo mundo. É, o palhacinho dos Já vai ser dois general Perfect. nesse momento, É o palhacinho dos general dois William. Perfect, mano. Exato. Outra história muito verídica aí. Vamos lá, próxima notícia. Essa eu tô muito feliz, porque é uma coisa que, olha, eu sempre acreditei que ia Qual que é, acontecer. Thaí? Vocês já devem ter visto aí que o Kamiya tava dando umas tuitadas aí, dizendo que rolava um interesse em retomar o projeto Scalebound. Isso muito Até me uns animou. anos atrás, a gente verdade. teve aí a Microsoft registrando novamente ali a IP do jogo. E aí a gente ficava, não, será que volta? E vai voltar, não é Olha mesmo? só. Então teremos aí Scalebound, não morreu o sonho. Nunca. E não só isso, mas teve aquele anúncio que ele vai ser free to play, né? Então, Olha, aí que talvez beleza. só eu possa morrer, mas eu ainda prefiro esperar um pouco pra falar, né? Porque, Será que Elden Ring teve alguma coisa a ver com isso? eu acho que a The Ring vai mexer com muitos mercado, jogos né, aí, todo. muitos jogos. Mas eu quero Forspoken adiado por causa disso, Eu com acho certeza absoluta. Eu quero saber se vai ter lojinha pra gente comprar os itens cosméticos pra mudar. Personalizar o dragão, talvez. tem Caminha que olhar, gosta. né, cara? Caminha Colocar gosta. a jaquetinha, Você tá feliz, tá, com essa notícia? Porque, ó, Eu tô muito feliz, eu nunca deixei de acreditar. se tem alguém que Eu realmente deixei ficou um feliz com pouquinho. isso é a Tá, porque ela chegava todo dia aqui no estúdio e falava, nossa, eu queria tanto que o Bound voltasse. Antes de começar a dia. gravar todos os programas, ela falava isso. Todo dia. Todos. Não é? Realmente foi um peso que eu tirei das costas. Camila, ó, beijo pra você, seu lindo. Obrigada por isso. Se fosse junto com a Capcom ainda seria mais legal, porque eles podiam usar a RE Engine, né? Que Sim, né? o boneco lá do Caminha já tava a cara do Virgil, né? Do Virgil não, do Nero. Do Nero, né? Do Nero. Que essa engine aí da Capcom nova é legal. Quando eles não fazem o Nela Torraca lá... O de resto Nela é Torraca legal. é só na Steel, mano. Não é na vida real. Na vida real o jogo é perfeito. Devil May Cry 5, ele tá falando. Do Dante Nela Torraca, dando a risadinha na moto. Ó, vamos lá, foco aqui, gente. Vamos. Porque tem uma outra notícia que, ainda falando de Microsoft, eu sei que o Under ficou assim em êxtase. Eu recebi aí de uma raposa falando, eu não tenho tio na Inter, mas eu tenho bons contatos da Microsoft. E aí o que acontece? A gente ficou sabendo que eles estão planejando, né? Então, todo mundo sabe que a Microsoft tem tentado entrar muito mais forte no Japão, já tem aí um plano de dominação global, né, da sua estrutura online. E a notícia é a seguinte: o Game Pass vai ser lançado para PlayStation 5. Então, tudo focado em popularizar mais ali a Microsoft no Japão. E aí, todo mundo sabe que o Game Pass é o serviço definitivo para você que gosta de comprar jogos. Anos-luz aí, na frente de qualquer outro, Tem né? lançamento ali simultâneo de jogos da Microsoft, então bomba total aí. Eu gosto do Game Pass também. Eu gosto das parcerias, inclusive agora recente, estão fazendo muita coisa com a Square. Tá saindo muita coisa deles ali. A Bethesda, né, que lança tudo em tempo real, porque agora é um estúdio Microsoft. É um Day One bizarro assim, né? Tipo... Tirando uma ou outra restrição, por exemplo, a Capcom com o Resident, que ia ter um tempo pra poder colocar ele no Game Pass por Mas é curtinho, contrato. né? Você tem o Guardiões da Galáxia, por exemplo, saiu Acabou de rapidinho, entrar, né? sim. Esse não tinha, né? Mas enfim, tô contente, cara. E o que seria de um programa de comemoração sem os famosos bloopers, né? Os erros de gravação? Pois é, a gente, assim, não sabe o que vai acontecer, não vimos nada, mas a produção preparou aí uns outtakers. Que a gente vivendo situações, assim, aleatórias do nosso dia a dia, ou quando você pensa que a câmera não está gravando, mas na verdade ela está
E aí a gente vai acompanhar e ver esses momentos aí, né, Gé? A câmera sempre tá gravando, esse é o problema, né, Rita? E aí, a gente vai assistir, vai ter react, vai ter crise de riso, talvez. Mas, Rita, você tem que se controlar um pouco. Ai. Cara, blooper pra mim era o nome do cachorro de algum daqueles seriados da Que? Hanna-Barbera, tá ligado? Tipo, Blooper, Scooby-Doo, alguma coisa do gênero, assim, tá ligado? Ok, misturou tudo. Mas tudo bem, vamos começar então? Vamos. Vamos? Bora. Então, o primeiro é da nossa queridíssima amiga Thaís, com o seu cabelo maravilhoso de bombinha. O bagre do padre é branco. Olha o cabelinho. O cabelinho. É só acender e deixar ela sair correndo. Eu tô captando 5G aqui. Eu não sei como. Capitão do 5. O que é que eu... melhor pessoa... Mas não vai ficar. Subiu numa velocidade insana. Essa aí. Ali, ó, tem que passar gel. Eu tinha visto, mas eu tava me Eu acho que ele vai ficar voltando. Tudo bem. Mas escondeu ou não? Ele baixou, mas eu acho que eu não... A chance de... é alta. Eu tô sentindo alfalfa. Alfalfa, a grande alfalfa. É isso que acompanha a gente nas redes, assistiu isso aí já, né? Mais Geek 100 de volta pra você. E num programa como esse de 1º de abril, que seria de um programa assim, sem os famosos bloopers, os erros de gravação tão famosos aí em tantos programas, não é não, Thaís? É verdade, a produção preparou alguns outtakes que a gente não sabe, não faz a menor ideia, porque é aquela coisa, né? Você acha que ali não tá sendo vigiado, não tá sendo gravado, mas as câmeras estão sempre gravando, não é, Jeff? É verdade. Inclusive, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Eu gosto de Smash Bros. Não é mesmo, Haterman? Ah, ele adora Smash Bros. É verdade. Gosto pra caramba. Olha aí, revelações, hein? Revelações do programa de hoje, hein? A câmera, quando não tá vendo, ela não fala, não pega eu falando que eu gosto de Evangelho, por exemplo. Gosto muito de Evangelho, é meca de verdade. Também Quer dizer, então... meca de verdade isso aí. Quer dizer, então, que esse tempo todo vocês estavam apenas escondendo seu poder de luta. É Sim, isso. inclusive Smash é jogo de luta. É um ótimo jogo de luta, né? Sim. Olha meu irmão só, falou. Revelações aqui, mas quero perguntar pra vocês, na verdade, como que tá a tabuada do 7? Como tá a sua tabuada do 7? A minha não tá boa, nunca tá boa. A do Kohai não tá nada boa nunca, né? A tabuada não tinha nem que ter existido isso aí. Não gosto de tabuada. Não gosta, né? Não gosta, né, Haterman? Não gosto, não. Vamos lá para a produção, por favor. Próximo blooper. É só tirar 7 do 49. Não, tem uma regra muito fácil pra você se dar bem em toda a matemática. Você pega o 10, o número vezes 10. Não, mas é que eu me Vamos, Takeshi. Eu me bastante com. Aí eu falei um palavrão, não falava. Eu me ferrava bastante com. Aí que eu fazia? 7 vezes 10 e subtraía os 7 de todos e ia... Nossa, o quê, Haterman? Isso aí mais fácil, cara. Eu não tô entendendo mesmo. 2000 anos depois. Eu só trabalho com múltiplo de 5. Pera, não entendi. Pra você saber, então, o múltiplo 7 de vezes 7 vezes 8, você tem que fazer o... Ah, não, mas 7 vezes 8 é mais fácil de baixo, né? Já tá dando você faz multiplica por 10 e você tira Então, 7. 70, 63 e eu não lembro qual que é o outro, 59. 59? Tirou isso de onde, cara? Não, você pega o 59 menos o 7 vai pra cima de onde, Haterman? O erro de baixo é mais fácil. Ah, não. Você tá entendendo alguma 7 coisa? vezes Thaís? 7. Não tô entendendo nada. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 42. Eu tinha perguntado 7 vezes 8. 54. Não, mas 53. É porque a sacanagem é você começar a colocar fora de ordem, entendeu? Você faz 7 vezes 7, 7 vezes 9, 7... Eu não entendi. Não, eu só tava tentando entender esse negócio. Você tirar 7, é que não... Depende. Do 7 vezes 10, você tira 7 pra ter o resultado na tabuada do 7. Porque não é de 10 em 10 que ela vai sendo calculada. Não, é de 7.
a moda de 7, vocês calculam Então, com eu não número entendi aí o que você falou. De 10, não, tira 7. Você pega o 70 e soma Ele vai tirando 7. Aí você vai ter A 63. sua lógica é fazer o contrário. Por mais tenso, o 9, o 8 ali, que é muito lá em cima. Mas é entendeu? subtração, não é adição. Mas aí você faz vários 7 juntos. Aí você tira um 7 de um 7 e você tem pra de baixo, é assim. Pô, diz aí, Também. quanto é 7 vezes 8? Quanto é 7 vezes 8, Reitermin? Vai. O 7 vezes 8 é aquele número lá. Agora, qual número? É o número, quanto é 7 vezes 8? Ah, não me pergunte. Pra mim, não. É fácil, ele aprendeu Pra na mim, técnica. não. Não. Olha, eu acho que a gente deveria perguntar pro Kohai quanto é 7 vezes 7, porque ele aprendeu, né? Ele aprendeu, a Carolix também. Será que ele aprendeu? Eu não sei se a Carolix aprendeu, não. Acho que ela aprendeu. Ela ficou um pouco nervosa naquela live, mas ela tá bem. Matemática Lix. Matemática Netflix. Matemática Lix. Mas muito bem, vamos para o próximo. Greatest Hits do Mais Geek. Algumas pessoas não estão preparadas. Eu acho que eu sei qual é. Porque a gente gravou um meio bloco. Aí, ó. Essa parte vocês cantaram no seu carro, porque eu não lembrava. Imagina, a gente tava ali. Eu lembro. Nossa. Ele começou Então, o Jefferson gente, e depois a gente continuou. O que aconteceu? Deu pane aí no sistema, Reitermin? Não, não tem nada, mas vocês inventaram, ué. Depois que Você tava junto. Você cantou pra gente, a gente Gente, ele tinha desligou acabado de mesmo, sair olha do ali, elevador. alguém abana esse Ele menino aí. Foi pra ir pegar o carro. Dorgas, velho. Ô, Jeff, Dorgas. você tá do lado dele aí, cara. Faz alguma coisa aí, velho. Cara, o Haterman. Gente, eu acho. Parece que o Haterman virou uma imagem, um JPEG Sim. ali, ó, colado. Haterman, o quê? Haterman? Ô, Anderson. Então. Ô, Anderson, o que aconteceu aí, cara? Ô, peraí, eu tenho uma reunião aí. Ô, Takeshi, eu preciso falar com você depois, viu? Ok. Perdemos o Haterman, mas tudo bem, a gente continua. Vamos lá para o próximo. O Mais Geek tá treinando o novo mestre Pokémon. Você lembra desse, cara? Não faço a menor ideia. Criança você gosta do adulto, adolescente você nunca Qual que é o gosta. bebê do Charmander? Ué, tem. Não tem bebê? Nasce Charmander. Nasce Charmander. Não é igual o Pikachu? Não. Ah, tem 3 Ainda evoluções. bem, mano, ainda é bem o Pichu que- Pikachu. E o ovo? Não é do Pikachu? Chama Poké-Ovo. É um ovo. O ovinho Chama Egg. Pokémon, o Togepi. Togepi. Ele não acha é um que o- Ele não é um Pikachu? Não. Ele é, já. Ele evolui e vira um Pikachu. Eu pensei que ele fazia parte da É evolução do Dorgas, Pikachu. mano. Dorgas, Eu mano. pensei que era Togepi, Pichu, Pikachu. Mas é claro que E Raichu. Claro que é. faz todo sentido. Eu Togepi, Togetic e... Não, Togekiss. Togekiss, exato. Ele nunca sai do ovo. Sai. Na última forma. Não. Na última forma ele voa. Muito bem, então olha só, pra você que tá aí na sua casa, o Togepi não é o Pikachu? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Claro que não é. é mesmo, Jack? É sim, claro que é. Como? Como assim? Como assim? O Togepi, ele vira o Pichu? Sim, Depois primeiro ele vira tem o Pikachu? ovo, que é o Togepi. E aí ele vira o Pichu, que vira o Pikachu. E o Com a Raichu. Pedra do Trovão, ficará mais forte e se tornará o Raichu. É isso. É, Essa é a mais ou menos lógica. isso. Ok, então acho Pode que a ser, gente com tá... certeza. Talvez. Não. Talvez, né? Ok, Jeff, então vamos para o nosso último, que é como é que tá o seu inglês. Esse eu sei qual é. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. Eu já começo o programa de hoje com polêmica, uma pergunta para vocês aí de casa. Quero saber se você sabe identificar um apocalipse zumbi. Porque, Thaís, parece que o pessoal do All of Your Are Dead não sabe. Eles não estão ligados no Paranauê. Are Dead. All of Us Are Dead. Desculpa. All of us. Fala assim, all of us. All of us. All of us. All of us are All dead. of Us Are Dead. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. Eu já quero começar o programa de hoje com polêmica. Eu quero saber de você aí de casa se você sabe identificar um apocalipse zumbi. Porque, Thaís, parece que o pessoal da série lá da Netflix do All of Us. Olha, Tá gente, eu complicado, tinha né? perdido a aula de pronúncia nesse All dia. of no- Us. All of us. Eu tentei. Pode fazer all of us que All dá. of us. All of Us. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek.
Eu quero começar o programa de hoje com polêmica já, porque eu quero saber de você aí de casa se você sabe identificar um apocalipse zumbi. Porque, Thaís, parece do pessoal lá do All of Earth... Eu tava tentando, gente. Vamos lá. Eu nunca vi o Rafa tão bravo como esse dia. Eu vou botar o Combat agora, mano. Fala, sei lá, da série nova do zumbi. Pode deixar comigo. Tá bom. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E eu quero começar o programa hoje com polêmica já. Quero saber se você aí de casa sabe identificar um apocalipse zumbi. Porque, Thaís, parece que o pessoal dessa série nova de zumbis da Netflix não estão por dentro do assunto, não, viu? Realmente é o que dá a entender no All of Us Are Dead, nova série de zumbi do Netflix, que olha... Não deu, não conseguiu, né, Cleiton? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, mas, gente, eu tentei. E, aliás, eu queria defender aqui o menino Rafa. Todo mundo fez bullying com o coitadinho do menino, disseram que ele estava reclamando. Ele só estava tentando ajudar. Então, ó, Rafa, abraço pra você, irmãozinho. Você é o maior passador de... Você tentou ajudar. Você é o maior passador de pano. Não. Eu não acho ele que o tentou Rafa ajudar. tentou ajudar, ele estava muito bravo, mas é isso, eu tenho certeza que nós temos, né, Cleiton, muito mais cenas, muito mais outtakes que a produção vai guardar para um momento especial, mas por enquanto você deixa aqui nos comentários qual foi a reação mais engraçada que vocês viram aqui dos vídeos. E se você quer saber mais, ver mais a gente passando vergonha todos os dias, é só acessar o portal Geek Here, que tem, além disso, tem crítica, tem notícia, tem um monte de coisa legal. Eu vim aqui e voltei para falar da loja, a loja.geekhere.com. A loja, tem lá os produtos, tudo, tem lá caneca, tem garrafa, tem tudo. Então é isso, galera. O Mais Geek número 100 vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora e até o próximo programa. Tchau, tchau. Boa, time! Boa, Jeff! Boa, Cleitinho! Boa. Numa batalha entre igreja e ciência. Que Deus o perdoe pelo que fez. Padre, se Deus tiver que me perdoar, não será pelo que eu fiz, mas pelo que eu estou por fazer. Só um homem é capaz de trazer a paz. O senhor acredita em Deus? Tom Hanks é Robert Langdon em Anjos e Demônios. No domingo no cinema, 13h45 da tarde. Depois de dizer que não era mais candidato à presidência nesse momento, Sérgio Moro afirma agora que não desistiu de nada. O Supremo mantém medidas restritivas contra o deputado da tornozeleira eletrônica. Inflação nos países da zona do euro tem novo recorde puxado por energia e alimentos. No 37º dia da guerra, Rússia diz que sofreu o primeiro ataque da Ucrânia em seu território. Será que tem um dinheirinho esperando? Além da pesquisa no Banco Central, pode ter saque do FGTS e do FIS-PASEP. Aumento nos remédios de até 11% já está valendo. Genéricos são alternativa para pagar menos. Garis suspendem a greve no Rio de Janeiro depois da chuva espalhar lixo por toda a cidade. Acidente com ex-BBB alerta para uso do cinto de segurança no banco traseiro. Ele estava sem e foi arremessado do carro. Moto elétrica ganha as ruas como alternativa para economizar combustível com a alta no preço. E aí, será que vamos ter moleza? Brasil pega Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase da Copa. Serra Catarinense tem primeiras temperaturas negativas do ano. É a massa polar agindo forte. Uma viagem a um paraíso no Caribe, a ilha onde o mar tem tons infinitos de azul e verde. Ela saiu do subúrbio e chegou ao topo do mundo. A trajetória do fenômeno Anitta. O Jornal da Band está no ar. Um sinônimo de sortudos só pode ser Sting e Guma. Os dois competem agora por R$100 mil. Mas novos competidores vão testar a sorte por aqui. Nesta segunda, logo após Só Som na Band, tô te esperando com 1001 perguntas. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo. Como se você nunca deixasse de ser jovem.
Forte-Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte-Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte-Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Você sabia que a 123 nasceu de um ato de empatia? Lá em 2008, nossos fundadores perceberam que podiam transformar milhas que seriam perdidas em viagens mais baratas. A gente usa a nossa tecnologia a favor dos nossos clientes para oferecer passagens com preços incríveis. Ajudamos você a encontrar o hotel que é a sua cara com o tamanho do seu bolso. Conectamos você com passeios, restaurantes e lugares incríveis todos os dias. Estamos sempre à sua disposição para te apoiar em cada detalhe da sua viagem. E além de trabalhar na 123, eu também sou cliente dela. Afinal, viajar é para todos. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Forte-Viron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Forte-Viron, você sempre para cima. Neste sábado, 1h30 da tarde, vai ter clássico no topo da tabela da Bundesliga. Borussia Dortmund e RB Leipzig, ao vivo. Campeonato Alemão é na Band. Boa noite. Boa noite. Cocaína na carga de milho, na farinha de trigo, no açúcar, agora numa carga de café com destino à Europa. O Jornal da Band começa com mais uma apreensão de cocaína no Porto de Santos, a segunda em 2 dias. O cão farejador da Receita Federal indica onde está a droga. No container, em meio a sacas de café para exportação, os fiscais acharam quase 900 quilos de cocaína. A carga tinha como destino a cidade de Hamburgo, na Alemanha. Essa foi a 10ª apreensão só esse ano no Porto de Santos, a segunda em 2 dias. No total, foram interceptadas mais de 4 toneladas da droga nesse primeiro trimestre. Hoje, a Polícia Federal prendeu 6 acusados de tráfico internacional na Bahia e em São Paulo. Funcionários do Porto de Salvador são apontados como integrantes da quadrilha no esquema de colocação de droga nos contêineres. Contas bancárias de investigados foram bloqueadas e houve apreensão de cocaína, dinheiro e documentos. A tecnologia e a inteligência da Receita e da PF tem feito com que as quadrilhas busquem outras formas para esconder as cargas de cocaína nos navios que partem para a Europa. As ocorrências envolvendo mergulhadores traficantes têm crescido no Brasil. Eles escondem a droga num compartimento no casco dos navios usado para controlar a entrada e saída de água nos sistemas como o de resfriamento do motor. Foram 9 flagrantes desse tipo em portos brasileiros desde o início do ano passado. Mais de 1 tonelada e 200 quilos de cocaína foram apreendidos. Entre os mergulhadores do crime organizado presos está o espanhol Joaquim Francisco Jiménez, chamado pela polícia de Aquaman do PCC. A prisão foi em janeiro em Santos. Perseguição no interior do Paraná. O motorista do carro branco desobedeceu uma ordem de parada e acelerou. Ele foi perseguido pela polícia, perdeu o controle da direção, quebrou uma das rodas e tentou escapar por uma estrada de terra. Acabou preso pouco depois. No carro, ele levava 350 quilos de maconha.
Tem motivo para usar, tem lei mandando usar, mas ainda assim tem gente que resiste ao cinto de segurança. Infelizmente era o caso de um ex-BBB que estava num carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado para fora num acidente. Ele está internado em estado grave. O motorista do carro de aplicativo trafegava pela Marginal Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista, quando bateu na traseira de um caminhão. Ele admitiu que pode ter dormido ao volante. O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, estava no banco de trás sem o cinto de segurança. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 13h30 da madrugada. Rodrigo foi arremessado para fora do carro. Sofreu traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, onde passou por cirurgia. Segundo a família, o procedimento foi bem sucedido. Cada hora, cada minuto depende dele, ele está reagindo bem, está indo bem. Então, assim, agora é esperar. As próximas 48 horas são primordiais para a sua melhora, para a sua recuperação. Como o airbag foi acionado e o motorista usava o cinto, ele saiu ileso. Para especialistas, o fato de Rodrigo estar sem cinto de segurança contribuiu e muito para a gravidade do acidente. Em algumas situações é melhor você não entrar de cabeça. O para-brisa é uma delas. Use o cinto, inclusive no banco de trás, porque as pessoas às vezes têm a impressão que no banco de trás não precisa cinto. Na frente já é automático, mas atrás parece que ainda não. Um carro invadiu uma padaria e deixou 3 pessoas feridas. Olha só o susto. A motorista diz que confundiu os pedais e avançou contra a fachada de vidro. Foi hoje de manhã na zona sul de São Paulo. Novos protestos contra a morte de uma menina de 6 anos numa região turística de Pernambuco. Incendiaram ônibus, bloquearam ruas que dão acesso a Porto de Galinhas. Usaram para isso pneus em chama. A criança foi atingida por uma bala perdida quando brincava no quintal. A família acusa a polícia. 250 policiais foram enviados para conter os protestos e garantir a circulação dos ônibus na região. Uma tentativa de assalto em um condomínio do Rio de Janeiro terminou em tiroteio, isso tudo a 100 metros de uma cabine da polícia. Os bandidos invadiram o condomínio e anunciaram o assalto. O motorista nem teve tempo de descer. 14 tiros atingiram o carro e um deles acertou o ombro da vítima. Ele foi socorrido, mas já teve alta e passa bem. Alguém bateu no vidro do motorista e tomou um susto. Em um primeiro momento eu imaginei que fosse uma brincadeira de algum conhecido do meu filho. E logo em seguida bateu, eu vi que era um assalto, eu levantei a mão. O crime aconteceu aqui nesse condomínio, na zona norte do Rio. E o que chama mais atenção é que tem uma cabine da PM, olha só, logo ali, do outro lado da rua, nem 100 metros de distância. Agora a gente está vendo que tem policiamento, mas o que os moradores contam é que à noite, quando mais precisa, eles vão embora. É um lugar de muito assalto. Toda hora tem assalto aqui. Todo dia tem um assalto aqui. Hoje à tarde, os investigadores foram até o condomínio para recolher as imagens do circuito. Para o motorista do carro metralhado, fica a sensação de ter nascido de novo. Naquele momento a gente só pensa que a vida passa em um segundo, muito rápido. E infelizmente não aconteceu nada de pior. E hoje é o primeiro dia após meu renascimento. O número de motoristas que foram pegos dirigindo bêbados mais que dobrou em um ano no Brasil. Fazer isso é crime, mas muitas vezes nada acontece. Bebida e direção. Uma combinação perigosa que provoca acidentes graves em todo o país. Misericórdia, Senhor, nossa! Em Belo Horizonte, há 2 semanas, este idoso de 72 anos dirigia bêbado uma Porsche e bateu em 9 carros e atropelou uma pessoa, que foi socorrida e passa bem. Agressão é crime, hein? Agressão é crime! Hoje, o empresário pagou uma fiança de cerca de R$120 mil e deixou a prisão para responder em liberdade. No ano passado, em todo o Brasil, foram quase 65 mil flagrantes de motoristas embriagados. Mais do que o dobro do que em 2020, quando aconteceram cerca de 29 mil registros. Não quer dizer que o número de pessoas que estão bebendo seja esse, é muito maior. É apenas aquele pequeno número de motoristas que estão dirigindo alcoolizados que foram flagrados por uma operação da lei seca. O tempo de reação fica maior, os reflexos são mais lentos, a sua capacidade de percepção do todo, o julgamento, ele fica mais agressivo e adota comportamentos infracionais. Dirigir embriagado
embriagado é infração gravíssima, com multa de quase R$3 mil. Se o motorista bêbado provocar um acidente, é preso em flagrante e tem que pagar uma fiança para ser liberado. E desde 2020, se houver morte e o condutor for condenado, a pena de reclusão não pode ser substituída por punições mais brandas. Para especialistas, no entanto, ainda há muita impunidade. Todas as dificuldades legais que se fazem com a fiscalização geram um maior número de pessoas acreditando na impunidade. Bebeu, não dirija. Ainda hoje, as primeiras temperaturas negativas do ano foi na Serra Catarinense. E o caminho do Brasil na Copa. Vamos pegar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase. É já já. O Rio de Janeiro está em alerta por causa dos temporais. Ao vivo, a Mariana Procópio traz as informações. Mari, qual a situação neste momento? Boa noite para você. Oi, Jô, boa noite a você, boa noite a todos. Rio de Janeiro em estágio de alerta nesse momento. Esse é o 4º nível, numa escala de 5. Significa, portanto, que ocorrências graves acontecem nesse momento na cidade. Há vários pontos de alagamento por todo o Rio de Janeiro que prejudicam e muito a volta para casa do carioca. O temporal começou por volta das 4 da tarde. Inicialmente atingiu com mais intensidade a Zona Sul, a região central, mas depois afetou todo o Rio de Janeiro. Ruas viraram rios, ficaram alagadas, intransitáveis. Rio Maracanã transbordou, Lagoa Rodrigo de Freitas também. Sirenes de 8 comunidades, 23 no total, foram acionadas por conta do risco de deslizamento. Felizmente, por enquanto, nenhuma ocorrência mais grave aconteceu. Mas a situação aqui no Rio é ainda mais preocupante porque há muito lixo espalhado pelas ruas por causa da greve dos garis, que começou na terça-feira e foi suspensa nessa madrugada exatamente por causa das chuvas. Veja na reportagem de Marcos Sadoc. Mais uma vez, as ruas do Rio de Janeiro ficaram totalmente alagadas depois de uma forte chuva e muito lixo. Uma das áreas mais atingidas foi a Rocinha, na zona sul do Rio. A água levou tudo pelo caminho, inclusive motos que estavam estacionadas. Motoqueiros se arriscaram. No Catete, a água invadiu uma autoescola e causou prejuízos. Cheguei aqui, estava tudo alagado, tudo sujo, entendeu? Eu tinha uma aula às 7 horas da manhã, nem dei aula às 7 horas da manhã, que eu tive que limpar ali, entendeu? Com tudo alagado, o porteiro conseguiu desentupir os bueiros para escoar um pouco da água. Enquanto a Colombo não vem, tu mesmo fez o serviço. Faz um serviço, né? Para ajudar, né? Diante dos estragos causados pela chuva, hoje os garis que estavam em greve, pedindo reposição salarial, retornaram para as ruas. O impacto é muito grande e como estava tudo muito sujo, era preciso que a limpeza municipal retornasse ao Rio de Janeiro. Mas a categoria prometeu uma nova paralisação para a próxima segunda-feira. Os garis reivindicam um reajuste de 25% no salário e no ticket alimentação, mas a Conlurb oferece apenas 8%. No centro da cidade, o lixo que não foi recolhido entupiu os bueiros com tanta água. Na zona portuária, o Cais do Valongo, patrimônio da humanidade da Unesco, amanheceu mais uma vez alagado e tomado por lixo. Segundo a empresa que faz a manutenção das bombas do cais, quando uma delas queima, as outras duas não dão conta de manter o local seco, pois existe um lençol freático na região. A região de Paraty, na Costa Verde Fluminense, também sofreu com temporais que provocaram deslizamento de terra e alagamento. O rio que corta a cidade transbordou e ruas encheram d'água. Esta igreja também. Do lado de fora, era impossível ver o chão. Escolas municipais suspenderam as aulas. Isso não tinha acontecido ainda nessa guerra. A Rússia acusando a Ucrânia de atacar um depósito de combustível em território russo e dizendo que a ação pode prejudicar as negociações para o fim da guerra. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que mísseis lançados de baixa altitude atingem os tanques de combustível. O ataque, que teria sido lançado de helicópteros, também foi flagrado por vizinhos do depósito, que fica na cidade russa de Belgorod, a cerca de 30 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Esse é o primeiro ataque que a Rússia sofre em seu território desde o começo da guerra, há 37 dias. O governo de Kiev não confirmou nem negou a autoria da ação.
O porta-voz do Kremlin disse que o bombardeio pode dificultar as negociações de paz. Na Ucrânia, as tropas de Kiev conseguiram retomar os arredores da cidade de Chernihiv e alguns moradores ofereceram comida para eles. A cidade de Bucha, perto da capital, também foi reconquistada. O exército russo mantém o cerco a Kiev, mas alguns soldados começaram a deixar a região após a promessa do Kremlin. Essas imagens mostram a destruição no aeroporto de Hostomel, nos arredores da capital, que também já foi abandonado. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, os ataques russos cortaram o fornecimento de gás para cerca de 35 mil moradores que ainda estão na região. A situação mais crítica continua sendo na cidade portuária de Mariupol, considerada estratégica para a Rússia porque liga a Crimeia às repúblicas separatistas do Donbass. A Cruz Vermelha não conseguiu acessar a cidade e a missão de retirada de civis foi adiada para sábado. Cerca de 100 mil pessoas permanecem presas em Mariupol, que está completamente destruída. De volta ao Brasil, FGTS, abono do PIS, restituição do imposto de renda e saldo esquecido em bancos. Se você está precisando de um dinheirinho extra, é bom checar se tem direito a algum desses pagamentos. Com a calculadora na mão, o Gilvan mostrou para mim o quanto vai receber de restituição de imposto de renda. E ele não vê a hora. A gente fica assim, já esperando esse dinheiro para quitar próprias dívidas, né? Se o contribuinte estiver precisando do dinheiro com urgência, é possível antecipar a restituição nos bancos, mas neste caso, pagando juros. Fique atento se você pode resgatar o abono salarial do PIS/PASEP. O pagamento de até um salário está disponível para quem trabalhou com carteira assinada, ganhando, em média, até 2 mínimos em 2020. E também para os que não sacaram o benefício referente a 2019. Não custa consultar no site da Caixa, já que são mais de 22 milhões de beneficiários. Eliana não perdeu tempo, resgatou os R$900 a que tinha direito e aliviou as contas. Deu para as dívidas, ajudou bastante. O quê? Cartão de crédito, água, luz. No geral, o trabalhador ele tem que tentar usar esse tipo de recurso de fato para colocar a vida em ordem, porque as taxas de juros estão muito elevadas. No fim do mês, começa a ser liberado o saque emergencial do FGTS, de até R$1.000 para todos que tenham saldo nas contas do Fundo de Garantia. E ainda tem o dinheiro esquecido nos bancos. 3 milhões de brasileiros possuem entre R$100 e R$1.000 a receber. A maior quantia resgatada foi de R$1.600.000. A maioria mesmo tem centavos, mas para o Ivan não importa. É nosso, né, na verdade, né, meu, então por direito, mesmo que seja centavos, faz a diferença. Os remédios estão até 11% mais caros a partir de hoje. O aumento foi autorizado pela Anvisa e vale para todos os tipos de medicamentos. Além de pesquisar, a orientação para economizar é buscar descontos oferecidos pelas farmácias, laboratórios e planos de saúde. Os genéricos são mais baratos, mas os preços variam entre os laboratórios. As motos elétricas estão conquistando espaço no trânsito com a alta no preço dos combustíveis. Nada de carro na garagem. Agora é na moto elétrica que o Igor segue. São 35 quilômetros até o trabalho. Depois de fazer as contas, ele fez a troca. Eu gastava algo em torno de R$650 só de combustível para o meu transporte ida ao trabalho. Hoje, com a moto elétrica, eu gasto algo em torno de R$30. Só nos 2 primeiros meses de 2022, foram emplacados no Brasil 950 ciclomotores elétricos. No mesmo período do ano passado, o número não chegava a 200. Nesta empresa, que traz os modelos da China, monta e revende no Brasil, a procura aumentou nos últimos meses. A fila de espera hoje em torno de 10 a 20 dias, o cliente, pela alta demanda. Não tinha? Não tinha. As motos são a porta de entrada para os veículos elétricos por causa do preço. Custam a partir de R$10.000, mas podem passar dos 100 mil. Números de um caminho que parece ser sem volta. No momento em que o mundo busca alternativas para o petróleo e seus derivados, a venda de veículos elétricos aumenta, movimentando um mercado que tem chegado com mais marcas e também produtos. Lembra da Mobilete? Ela foi relançada numa versão elétrica. O preço, R$9.200. A primeira leva, que foi vendida pela internet, esgotou em menos de 24 horas.
Elas se enquadram no tipo bicicleta elétrica, que dispensa carteira de habilitação e pode circular em ciclovias e ciclofaixas. Já as motos, mesmo as scooters, estão inseridas na categoria de cicloelétricos e precisam ser emplacadas. Além disso, exigem que o condutor seja habilitado. Eu perdia muito tempo no trânsito, algo em torno de 2 horas por dia. E hoje eu levo 30 minutos para fazer o que eu faço. Então, acho que fugir do trânsito não tem preço, assim. Poluição zero. Poluição zero. O Ministério da Saúde aprovou hoje o primeiro remédio para tratar Covid pelo SUS. O baricitinib é um anti-inflamatório já usado para artrite reumatoide e passou a ser indicado para casos graves de Covid, para pessoas hospitalizadas, porque reduz em quase 40% o risco de morte. Os casos e mortes de Covid continuam em queda aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha no telão? A média de casos hoje está em 24 mil, bem menor do que no pico de janeiro, quando passava de 180 mil por dia. Esse é um retrato deste ano. Vamos ver a curva completa de mortes que trata desde o começo da pandemia. Também em queda, a média hoje está perto de 200 mortes por dia. Uma frente fria derrubou os termômetros na região sul. A Serra Catarinense registrou as primeiras temperaturas negativas desse ano. O dia amanheceu congelado. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, o gelo se acumulou na lataria do carro. O campo também ficou branco e as plantas cobertas pela água que congelou. A mínima no estado foi de 2 graus negativos em Bom Jardim da Serra. Também teve geada no Rio Grande do Sul. Foi a primeira deste ano em São José dos Ausentes. Com mínima inferior a 3 graus, o gelo se acumulou nos campos e nos telhados das casas. Agora começou a derreter a geada aqui na fazenda, olha só. Parece chuva que cai do telhado. Aqui em Porto Alegre, o dia amanheceu com 12 graus e a temperatura não passou dos 21 durante a tarde. Depois de um verão seco e escaldante, o desafio é se acostumar com o frio. As roupas de manga longa já saíram dos armários e ganharam as ruas da capital gaúcha. As malhas e casacos também marcam presença com a chegada da frente fria. Hoje eu acordei batendo do queixo. Não tem como não botar uma blusinha mais quente. Dele sopa e vinho. A frente fria derrubou a temperatura, mas aqueceu o movimento das cafeterias. Além de roupas, os cafés e outras bebidas quentes são aliadas para enfrentar os primeiros dias de frio no sul do país. Agora no inverno, os cafés, principalmente esses especiais, eu acho que são ótimos para aquecer. Bom, o frio ainda predomina em boa parte do sul. Vai ser mais uma madrugada com temperaturas negativas nas regiões de serra. No centro-oeste, amanhece friozinho, mas esquenta ao longo do dia. Máxima de 31 em Cuiabá, 30 em Brasília. Os temporais continuam no litoral de São Paulo, em boa parte do Rio de Janeiro e também na zona da Mata Mineira. Na capital paulista, o sol volta a aparecer, mas ainda chove fraco. Mínima de 16 graus na madrugada e 23 durante o dia. Chove forte também nessas áreas aqui do norte e também do nordeste. Tempo firme apenas nas áreas mais claras do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Rio Branco, 27. Em Salvador, a chuva vem com raios, faz 31 graus. Daqui a pouco, ela saiu do subúrbio e chegou ao topo do mundo. A trajetória do fenômeno Anitta. E sextou com o churrascão do Faustão na Band. É já já. Uma espécie de coral que invadiu a costa brasileira é ameaça para a produção de peixes e para o turismo. Vai precisar ser retirada manualmente por mergulhadores. A descoberta foi durante uma visita ao navio Itapajé, que naufragou durante a Segunda Guerra Mundial no litoral sul de Alagoas. Milhares de colônias de coral-sol estavam pela embarcação. Ele causa tanto prejuízos para a pesca, alterando também o comportamento de alguns peixes, como também o ambiente recifal, ele perde uma das suas principais características, que é a diversidade, que é o colorido. E isso, a longo prazo, pode afastar os turistas da região. A preocupação é ainda maior porque o coral-sol foi encontrado perto da Costa dos Corais, que se estende de Maceió a Tamandaré, em Pernambuco. E aqui em Alagoas a gente tem o peixe-boi, na região da APA Costa dos Corais, é uma das principais áreas de reintrodução
dessa espécie, que dependem do Recife para descansar, buscar abrigo e até mesmo como área de reprodução. Até então, não havia registro do coral-sol em Alagoas. A espécie, que não é nativa do nosso ecossistema, chegou acidentalmente ao Brasil nos anos 80, primeiro em plataformas de petróleo. Depois se espalhou por quase toda a costa brasileira, onde não tem predadores. Como o coral tem uma substância urticante, ele pode machucar os outros e impedir que ele cresça. Ele cresce por cima, ele tem uma defesa química muito forte. Em 2020, o coral azul, que também é invasor, foi encontrado na praia do Porto da Barra, em Salvador. Na época, foi feita remoção manual para desacelerar a expansão. O mesmo será feito com o coral-sol em Alagoas. O ex-juiz Sérgio Moro disse hoje que não desistiu de nada. Um dia depois de dizer que para entrar no União Brasil abriria mão nesse momento da pré-candidatura presidencial, Sérgio Moro deixou claro, segue de olho no Planalto. Preciso esclarecer a todos que eu não desisti de nada, muito menos de meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, precisamos de outros atos de desprendimento de Luiz Felipe Dávila, João Dória, Eduardo Leite, Simone Tebet, André Janones e de lideranças partidárias, para fazer prosperar essa articulação democrática. O ex-juiz deixou ontem o Podemos e foi para o União Brasil. Mas os líderes do DEM que se uniram ao PSL para criar um novo partido disseram que não há espaço para a candidatura presidencial de Moro. Agora prometem pedir a saída dele da bancada e afirmam que tem os votos necessários para expulsá-lo. Depois de dar a declaração, o ex-juiz foi embora sem falar com os jornalistas. No PSDB, o dia foi de filiações, entre elas do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas nos bastidores o assunto ainda é o clima interno, após a renúncia de João Dória ao governo paulista para tocar a pré-candidatura ao Planalto. O ex-presidente do partido defende que ele abra a mão da vaga para o gaúcho Eduardo Leite. São fatos. 3 anos de campanha, 2% de intenção de voto e grande rejeição. Minha avaliação hoje é que o Dória ganhou as prévias, mas não levou. Dória rebate e afirma que agora é que vai começar a campanha rodando o Brasil e minimizou o racha tucano. Posições distintas, posições contraditórias são parte da democracia. Você precisa ter paciência, compreensão, e o PSDB é um partido democrático. Mas Eduardo Leite segue trabalhando como se Dória não tivesse ganhado as prévias do PSDB. Amanhã ele se encontra com Sérgio Moro, sonhando com uma chapa com o ex-juiz. E vai conversar também com o MDB de Simone Tebet e o PSD de Gilberto Kassab, em busca da união da terceira via. Temos 6 meses pela frente e eu acredito que vai surgir um projeto, um nome que nos permita apresentar para a sociedade, para o eleitor, como uma alternativa a Lula e Bolsonaro. Lula trabalha para convencer o PT de que a eleição vai ser dura e, apesar dos bons índices nas pesquisas, não há nada garantido. Jair Bolsonaro vai ampliar a presença neste mês no Nordeste, reduto histórico petista, e pretende bater na tecla de que o Auxílio Brasil paga R$ 400 a pessoas carentes, o dobro do Bolsa Família. Ciro Gomes voltou hoje para o Ceará, o berço político dele, e pela internet aproveitou o dia da mentira para alfinetar o presidente. Para quem disse que a mamata ia acabar, nunca se viu tanto mamateiro como em seu governo, hein, Mito? Bolsonaro não respondeu. O presidente insiste que não há corrupção no governo dele. Termina hoje o prazo para mudança de partido. Depois do troca-troca, o PL agora tem a maior bancada de deputados federais. Pelo site da Câmara, até o momento, o partido do presidente Bolsonaro foi o que mais recebeu novos integrantes, agora são 73. Em segundo lugar, aliás, esse número pode chegar a 77, viu? O PT aparece em segundo lugar com 56 deputados até agora. O Progressistas foi o segundo partido que mais recebeu deputados, agora chega a 50. União Brasil ficou com 47 e Republicanos com 45. Então, lembrando, esses números ainda podem mudar, porque o prazo termina à meia-noite. Tem muita gente transformando parte da casa em mini galpões de logística e fazendo entrega para os vizinhos. O Juliano Dipp explica. Todo dia é assim. A Fabiane recebe muitas compras, mas nada aqui é dela. Tudo encomendado pelos vizinhos.
Ela é parceira de um aplicativo de supermercado, divulga as promoções da marca e busca novos clientes no bairro. Todo dia tem entrega? Todo dia, graças a Deus. Sério? Você tem cerca de quantos clientes? Olha, total, se somar tudo, uns 300 já. Consumidores fazem as compras pelo aplicativo. O mercado virtual faz as entregas na casa dela. E por fazer a conexão entre a loja e o cliente, Fabiane ganha entre 7% e 15% do valor final. Quanto maior a compra, maior é a comissão. Na verdade, meu intuito era pagar a prestação do apartamento. Então isso já está... Tá conseguindo pagar? Estou conseguindo. Quanto que é a prestação? Em torno de R$ 1.200. Todos os produtos que chegam na casa da Fabi saem deste centro de distribuição aqui. É um novo modelo de negócio que usa os entregadores para chegar até os clientes a seu redor. Uma forma de baratear o custo final do produto, sem a cobrança de frete. Mais de 70% no Brasil dos empreendedores as empreendedoras são mulheres. A gente não fechou nesse público, mas sempre a gente teve uma intenção de poder dar uma opção de renda de forma sustentável para as mulheres que estão em casa. O novo modelo de negócio chegou ao Brasil pouco antes da pandemia e cresceu muito rápido quando todo mundo teve que ficar em casa. A gente estimula muito que eles façam isso num raio de no máximo 1 quilômetro, que é para não gastar dinheiro com gasolina, para ficar ali na vizinhança. A gente tem pessoas que ganham 4 até 5 mil reais, que nem carro tem. Mais de 5 mil projetos estão parados na comissão mais importante da Câmara, a de Constituição e Justiça. O Valteno de Oliveira explica por quê. A mais cobiçada porque é a mais poderosa das comissões. O projeto que não for aprovado aqui não vai para o plenário da Casa. O problema é que a grande maioria nem chega a ser analisada. Mais de 5 mil propostas estão na comissão. Com os apensamentos, emendas e outros pareceres, quase 10 mil matérias aguardam decisão da CCJ. A comissão tem como função principal analisar se os projetos são constitucionais ou não. Aí aparece de tudo, desde propostas proibindo o estepe nos carros para aumentar o tamanho dos porta-malas, até sugestões no nome do Estatuto do Idoso para Estatuto da Pessoa Idosa. Tem muitos projetos que não tem nenhuma importância, né? Que são perfumaria. E óbvio que daí não há razão de ser pautado. A justificativa é que não tem como evitar a análise dos projetos protocolados pelos parlamentares. Em ano eleitoral, o estoque de propostas deve ficar ainda maior. E não é só na CCJ. No plenário da Casa, o número de sessões e projetos aprovados sempre cai em ano de eleição. Para este professor, a grande quantidade de propostas apresentadas revela a cultura do político brasileiro. Falta um bom senso da sociedade e dos deputados de entender que o trabalho legislativo envolve apresentação de leis, mas também fazer política, negociar, articular, para construir consensos na aprovação daquilo que interessa à sociedade. Desde a volta das atividades do recesso, o